Olá, turma. Na aula passada, a gente falou sobre o comparativo de igualdade e inferioridade e eu deixei um exercício aí no site da turma para que vocês respondessem, tá? Deixa eu só conferir aqui. Até a gravação dessa aula, apenas. Deixa eu só confirmar aqui. Até a gravação dessa aula, apenas 7 alunos responderam o exercício. Olha só que coisa, 7 alunos de uma turma com mais de 7 alunos, né? Com o dobro disso, até mais. Tá? Então somente 7 alunos responderam. Eu sempre estou aberto aqui para que vocês me procurem caso tenham dúvidas. Poucos alunos me procuram. Se vocês não me procuram com dúvidas, eu vou entender que vocês não têm dúvidas, tá? E aí vou dar andamento ao conteúdo. Então, mais uma vez, caso vocês tenham dúvida em relação ao conteúdo, me procurem, tá? Bom, então somente 7 pessoas aqui fizeram um exercício até a gravação dessa videoaula, tá? Tem o Leandro, o Eduardo, a Cibele, a Giovana Mendes, o Johnny, a Júlia e a Tainá. Foram os únicos aí que responderam o exercício, tá? Então vamos à correção do mesmo. Prestem atenção. A primeira pergunta do exercício online pediu o seguinte: como se diz em inglês Maria é tão alta quanto Joana? Tá? Maria é tão alta quanto Joana, nós falamos Maria is as tall as Joana. Maria é tão alta quanto Joana. Esse é o comparativo de igualdade. Tá? Tão quanto, em português. Em inglês, as. Aí a número 2 pede o seguinte, olha só. Assinale a alternativa que expressa a comparação de igualdade. Eu tenho aí ao total 5 alternativas e somente uma delas aí expressa esse comparativo de igualdade. Qual é o comparativo de igualdade? É muito fácil. É só ver as, adjetivo, as. Se a frase tiver o as, adjetivo, e o as, ela está no comparativo de igualdade. A primeira fala o seguinte: we are the world's leading producer. Nós somos os líderes, nós somos os maiores produtores do mundo. Tem comparativo de igualdade nessa frase? Não, não tem nenhum as aqui. Então já descartamos essa resposta. A segunda, que é a letra B, diz o seguinte: You used to wait years to have a telephone installed. Que em português seria mais ou menos assim: estava acostumado a esperar muito, você esperou muito para a instalação do seu telefone. Não temos nada de comparação aqui. A letra C diz assim: These resources are no longer exploited at the cost of environment. Nós também não temos nenhum as aqui, então já descartamos a letra C. A letra D, prestem atenção: Brazilians are as happy as Mexican. Brasileiros são tão felizes quanto os mexicanos. Então a resposta é a letra D, porque nós já temos aí o as, o adjetivo happy e o as. Tá? Tão feliz quanto. Nesse caso, tão felizes quanto. Tá? Então a letra D é a resposta de comparativo de superioridade, porque é a única alternativa que está fazendo comparação aqui, de forma igualitária. A número 3 diz o seguinte, olha só. Qual o comparativo de inferioridade da frase Luiz is as rich as Pedro? Comparativo de inferioridade é quando, entre dois elementos, um deles é menos. Tá? Ou seja, não é tão quanto. Tá? E o que caracteriza esse não tão, é o not, antes do as. É muito simples, olha só. A primeira eu tenho assim: Luiz is not as rich as Pedro. Luiz não é tão rico quanto Pedro. Tá correta essa frase? Tá correto, a estrutura tá correta. Por quê? Porque eu tenho not antes do primeiro as. Tá? Então, esse not, as, adjetivo e o as é o que caracteriza o comparativo de inferioridade. Então, a letra A da questão número 3 é a resposta correta. A letra B, por exemplo, nós não temos nenhum not, tampouco dois as. A letra C também nós descartamos, porque o not está no final e não é assim que se configura o comparativo de inferioridade. E a última opção, nós temos aí o not antes do verbo, o que também não caracteriza o comparativo de inferioridade. Tá? A número 4 pede o seguinte, olha só. Qual o comparativo de inferioridade da frase André is as lazy as Ricardo? Que em português é André é tão preguiçoso quanto Ricardo. Então, qual é o comparativo de inferioridade? O comparativo de inferioridade nada mais é do que a forma negativa do comparativo de igualdade.
Tá? O comparativo de inferioridade é a forma negativa do comparativo de igualdade. Então vamos lá. Então o que é que a gente vai fazer aqui? É só procurar aqui uma frase que tenha not as adjetivo as ou not so adjetivo as, tá? Porque existem duas formas de fazer o comparativo de inferioridade. Ou você fala not as adjetivo as, ou você fala not so adjetivo as. Tá? Então a primeira frase eu tenho André is as lazy and as Ricardo. Tá errado, tá? Esse and aí não poderia estar entre os dois as. A segunda alternativa eu tenho André is as lazy, but Ricardo not. Também está errado, não tem nem os dois as aí para se configurar em um comparativo. A terceira opção eu tenho assim, André is not so lazy as Ricardo. Se lembram que eu posso fazer o comparativo falando not so, adjetivo as, então a letra C é a resposta correta. André is not so lazy as Ricardo. E a número 5 pede o seguinte: forme uma frase com o adjetivo beautiful, utilizando o grau comparativo de igualdade. Vocês teriam que formular uma frase utilizando o adjetivo beautiful. Mas como que eu vou formular essa frase? É muito fácil. Se eu sei que o comparativo de igualdade é o as, adjetivo as, é só pegar a frase e complementar. Por exemplo, Maria é tão bonita quanto Joana. Maria is as beautiful as Joana. Tá? Então, essa poderia ser uma resposta a ser colocada aqui na número 5. Tá? Maria is as beautiful as Joana. Tá? Então, essas aí são as nossas correções do exercício online que eu deixei na aula passada, onde somente 7 pessoas responderam até a data da gravação dessa videoaula. Né? Hoje, eu estou gravando na terça-feira, 2 horas da tarde. Então, até agora, somente 7 pessoas responderam esse exercício. Bom, voltemos ao livro. Página 34, nós vamos completar esse capítulo. A página 34, eu tenho um exercício. Eu não me lembro se a gente fez isso em sala de aula. Creio que nós não fizemos, por causa da pandemia. Eu acho que foi bem na semana que nós iríamos finalizar aqui o capítulo. Nós tivemos que paralisar por causa do decreto aí da Covid-19. Tá? Mas se alguém tiver já feito, sem problema nenhum, melhor ainda. Tá? Então, na página 34, eu tenho aí o seguinte. A número 1 pede o seguinte: complete the sentences with the adjectives in their comparative form. Check the pictures to help you out. Que é o seguinte: complete as frases com os adjetivos na sua forma comparativa. Né? Olhe as fotos aí para poder te ajudar. Porém, a forma comparativa exigida nesse exercício é o comparativo de superioridade, não o de igualdade. O comparativo de superioridade é quando alguém é mais que o outro, quando um elemento é mais do que o outro elemento. Por exemplo, vamos responder aí a letra A juntos. Eu tenho o seguinte: playing video game with a friend, playing it alone. Que é o seguinte: jogar videogame com um colega aí eu tenho a linha, playing it alone, ou seja, jogar sozinho. E entre parênteses eu tenho o adjetivo nice. Nice é legal. Em português, tá? Pode ser legal, bacana. Como que eu faço o comparativo de superioridade do nice? Vocês se lembram? Eu tenho um adjetivo curto. O que acontece com os adjetivos curtos? Adjetivos curtos no comparativo de superioridade, eu acrescento o ER. No caso do nice, é só acrescentar o R, porque o nice já termina com E. Então o nice vira nicer. Aí eu coloco o than, porque toda vez que eu vou comparar, eu tenho que usar o than depois do adjetivo. Então a frase fica da seguinte forma: playing video game with a friend is nicer than playing alone. Jogar videogame com um amigo é mais legal do que jogar sozinho. Caso você tenha dúvida em relação ao comparativo de superioridade, tem uma videoaula aqui no site que eu explico passo a passo do comparativo de superioridade. Então deem uma olhada. Se eu não me engano, deixa eu só olhar aqui para vocês. Se eu não me engano, essa aula vai estar essa aula do comparativo, ela fica na aula do dia 13 de maio. Deixa eu só conferir aqui para vocês. Tá, o comparativo de superioridade tá na aula do dia 13 de maio. Tá? Então, caso alguém tenha dúvida em relação ao comparativo de superioridade,
vocês vão encontrar a explicação aí na aula do dia 13/5/2020 aqui na página de vocês. Tá? Então façam os outros exercícios, façam os outros aí, a letra B, letra C, D, E e F. Lembrem-se de olhar aí o adjetivo entre parênteses, tá? Por exemplo, letra B, eu tenho o adjetivo big. Big quer dizer grande, grande em inglês. Porém, é uma palavra monossílaba. Tá? Uma monossílaba tem 3 letras. O que acontece com adjetivos monossílabos? Adjetivos monossílabos com 3 letras, terminados em consoante, vogal, consoante. Se lembram da regrinha do CVC? Eu dobro a última letra, acrescento ER. Tá? Então prestem atenção aos adjetivos entre parênteses. Tá? Caso tenham dúvidas em relação ao comparativo de superioridade, não entenderam como é que faz, a explicação vai estar disponível aí na aula do dia 13/5/2020, aqui na página de vocês. Tá? Então deem uma olhada nessa aula, caso vocês tenham dúvidas. Questão número 2, da página 35, vocês farão o seguinte. Eu tenho aí 2 espaços, não sei se vocês estão vendo aí 2 retângulos, né? Vocês irão recortar 2 imagens, 2 figuras. E entre essas 2 figuras vocês irão fazer frases no comparativo de superioridade e igualdade. Vamos ler o título da questão e aí eu vou explicar melhor. A número 2 diz o seguinte, olha só. Compare 2 places or monuments in your city. Read the following example. Compare 2 lugares ou monumentos na sua cidade. Leia aí os exemplos. Aí eu tenho um exemplo aí nesse retângulo grande azul. Nesse retângulo grande azul está escrito o seguinte, eu vou traduzir para vocês. A estátua de Drummond é maior que a estátua de Tiradentes. Porém, né, aí nós continuamos. A estátua de Drummond, né, é mais moderna também. Na minha opinião, a estátua de Drummond é tão interessante quanto a de Tiradentes. Então, o que acontece aqui? Eu tenho nessa frase, nesse retângulo azul, eu tenho um textinho com comparativos. Olha só, na primeira frase eu tenho o seguinte. A estátua de Drummond ela é mais alta que a de Tiradentes. Ou seja, aqui eu já tenho um comparativo de superioridade. Eu tenho aí taller, no comparativo de superioridade, dizendo que a estátua de Drummond ela é maior que a de Tiradentes, certo? Continuando. Aí fala o seguinte, it is more modern too. É mais moderna também. Continua com comparativo. More modern quer dizer mais moderna, comparativo de superioridade. In my opinion, the statue of Drummond, na minha opinião, a estátua de Drummond, is as interesting as the statue of Tiradentes. Ou seja, na minha opinião, a estátua de Drummond ela é tão interessante quanto a de Tiradentes. O que vocês farão? Vocês irão recortar e colar, ou irão desenhar, se assim preferirem, 2 monumentos ou 2 cidades aí. Tá? Pode ser de qualquer parte do mundo. Aí vocês terão que fazer comparações entre essas 2. Vocês irão ter que escrever frases no comparativo de igualdade, no comparativo de superioridade. Ok? Por exemplo, se vocês colarem uma foto aqui do Rio de Janeiro e abaixo colarem uma foto de Nova York, vocês terão que fazer um comparativo. Por exemplo, o Rio de Janeiro é tão interessante quanto Nova York. Rio de Janeiro is as interesting as Nova York. Comparativo de igualdade. Comparativo de superioridade. Nova York is colder than Rio de Janeiro. Nova York é mais fria que Rio de Janeiro. Tá? Então, vocês irão fazer todos os comparativos com essas fotos. Vocês falam comparativo de superioridade, comparativo de igualdade, ou até o comparativo de inferioridade, se vocês quiserem. Tá? Vocês podem fazer frase por frase, ou podem fazer um textinho, como no exemplo do retângulo azul. Tá? Ela fez um textinho corrido, ela não usou somente frases, ela fez um textinho corrido. Tá? Então vocês podem seguir o modelo do retângulo azul, ou podem escrever frases soltas. Tá? Fazendo comparações entre essas 2 cidades, ou os 2 elementos que vocês desenharão, ou colarão aqui na página 35. Entenderam como é que é para fazer? Se vocês não entenderam como é que é para fazer essa questão, me procurem, tá? Então, assim, dúvidas em relação ao comparativo de superioridade, é só assistir a aula do dia 13/5/2020. Continuando. Na página 36 do livro, eu tenho mais outro exercício.
Bem mais fácil, bem mais simples. Ele pede o seguinte: solve the crossword puzzle. Resolva a cruzadinha. Aí eu tenho aí 10, digamos assim, 10 afirmações. Dessas 10 afirmações, vocês colocaram as respostas dessas afirmações na cruzadinha. Tá? Por exemplo, olha só. Eu tenho a número 1. A número 1 diz o seguinte: The language people speak in France. A língua que as pessoas falam na França. Qual a língua que as pessoas falam na França? As pessoas falam francês. Como que eu falo francês em inglês? Em inglês nós falamos French. Tá? Então a resposta da número 1 é French. Aí vocês procuraram lá na cruzadinha número 1 e colocaram a palavra French. Ok? Letra por letra. É bem simples. Olha só, número 2. Cars in Brazil are than in the USA. Os carros no Brasil são mais o quê? São mais caros do que nos Estados Unidos. A resposta da número 2, então, ficaria assim, né? Cars in Brazil is more expensive than in the USA. Então, a resposta da cruzadinha número 2 é expensive, que é caro. Então, vocês colocaram a palavra expensive aí na cruzadinha. Aí a número 2 diz assim, Shakira is Colômbia. Por que a Shakira é da Colômbia? Ela é colombiana, então a Shakira é da Colômbia. Como que eu digo Shakira é da Colômbia? Shakira is from Colombia. Tá? Então a resposta da cruzadinha número 3 é from. Tá? Então vocês terão que responder aí essas charadinhas. Irão colocar as respostas dessas charadinhas aí na cruzadinha. Também é bem fácil, é bem simples. É questão de atenção. Tá? Então, como dica para vocês conseguirem resolver essa cruzadinha é usem um dicionário ou o Google Tradutor, tá? Contem, por exemplo, quantos quadrinhos tem para pôr aí as respostas. Isso também vai ajudar vocês aí na hora de responder. Tá? Então, caso vocês tenham dúvidas, me procurem. Tá? Se vocês não me procurarem, eu vou entender que vocês não têm dúvidas e aí vou continuar com o conteúdo. Tá? Então, tendo dúvidas, me procurem. Assistam a aula do dia 13/5, que está aqui no site. Assistam essa aula. Lá eu explico o comparativo de superioridade, tá? Caso você não se lembre como é que faz o comparativo de superioridade. Tá? Façam as atividades da página 34, 35 e 36. Na próxima quarta-feira eu vou disponibilizar a correção e aí nós começaremos o capítulo 3 do nosso livro, onde falaremos sobre o tempo, the weather. Falaremos aí sobre as expressões usadas para indicar as temperaturas, o clima. Tá? Se está frio, se está quente, se está calor, se está nevando, se está ventando. Tá? Então façam esses exercícios. Próxima aula eu vou disponibilizar a correção e aí começaremos o capítulo 3 do livro. Dúvidas, me procurem, respondam a chamada. Eu estou anotando quem participa e quem não participa. Tá? Então, assim, se vocês não participam das aulas, não assistem, não tem como vocês poderem, por exemplo, me cobrar alguma coisa depois, porque tá tudo no site, eu estou me disponibilizando para vocês me procurarem caso tenham dúvidas e vocês não me procuram. Tá? Então, assistam às aulas, façam as atividades e me procurem. Eu tenho anotado quem faz e quem não faz, quem assiste e quem não assiste. Tá? Essa chamada que eu disponibilizo para vocês é já para poder controlar quem está participando e quem não está participando. Tá? Então, se você não tá assistindo a aula e não está respondendo a chamada, responda da próxima vez. Me procurem caso tenham dúvidas. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem.